Já de volta aqui com o programa Bem Assim, gente, olha, já é perceptível como o marketing na área da saúde cresceu dentre os mais diversos ambientes. Tão importante quanto a divulgação pessoal está a prestação de serviços sobre temas que interessam a muita gente. E a gente conversa sobre esse assunto agora com a cirurgiã dentista Palmira Santa Rosa, sobre os cuidados que o profissional de saúde deve ter ao trabalhar com marketing e como montar uma boa estratégia de divulgação. Bom dia para você, Palmira. Seja bem-vinda a você. Obrigada. Ao bebezinho que está aí na barriga. Palmira, por que os profissionais de saúde precisam divulgar o seu trabalho? Era uma coisa que a gente não via antes, né? É verdade, é assim, quando a gente entra na faculdade, né, a gente entra com aquela visão, eu vou fazer algo da saúde, porque eu me identifico com essas áreas de ciências, né, biologia, com o campo mesmo do atendimento à saúde, ao paciente. Só que em um momento que a gente vai para o mercado de trabalho, a gente percebe que não é o suficiente. Você só ter o seu talento, né, o seu dom de trabalhar na saúde com um paciente e realizar um bom atendimento não proporciona um atendimento completo se você não souber passar isso para ele de uma outra maneira. E hoje, com a rede social, que a gente consegue comunicar de forma muito mais rápida, né, ao paciente, a gente precisa e precisou, na verdade, se inserir. Só que como que a gente vai entrar no mercado, na rede social, se a gente não aprendeu isso? Então, a gente tem que buscar esse conhecimento, né, ao longo da graduação. Eu até recomendo para os meus alunos, digo, antes mesmo de você se formar, já vai estudando sobre rede social, vai entendendo como funciona, por exemplo, o Instagram, né, o YouTube. Então, é muito importante com que o seu trabalho, as pessoas conheçam ele, saibam sobre até as informações, né, importantes para a saúde dele, e que isso, eu digo assim, é que você prepara o seu paciente para venda antes mesmo dele chegar na sua cadeira, né? Pois é que antigamente, antes da gente ver essa grande tendência, né, do marketing voltado para a saúde, para os profissionais de saúde, a gente percebia que quando a gente falava em medicina, quando a gente falava em médico, quando a gente falava em saúde, a gente pensava como um bem essencial. Era uma coisa distante da necessidade de marketing e de divulgação, né? E aí hoje, quando a gente começa a perceber que está todo mundo inserido já nesse contexto, trabalhando o marketing pessoal, trabalhando o marketing de seu negócio mesmo, numa área essencial, que é a área de saúde, e diretamente trabalhando com venda, transformando exatamente o essencial em mercado. Como é essa relação? Então, é um ponto bem importante, porque a gente não pode virar como se a gente estivesse trabalhando com um produto. Exatamente. Né? A gente continua trabalhando com a saúde. Só que o profissional que vai para trabalhar de forma autônoma, né? Se o médico for autônomo, o dentista, o fisioterapeuta, ele vai ter que entender sobre negócio, né? Sobre o business dele. Como a parte contábil, a parte de divulgação. Então, o gerenciamento daquela empresa, que muitas vezes é só a pessoa física, né, o nome dele, mas é uma empresa ali. Ele vai ter que aprender a fazer isso. Então, eu me formei em 2013, em 2014 eu comecei a fazer cursos. Fiz curso de gestão de pessoas, fiz curso de não só das redes sociais, mas de negócios mesmo. Fui para um congresso enorme que tem em São Paulo, que são para startups. E aí, daí eu comecei a estudar além da odontologia. Então, hoje eu tenho um negócio que é o Instituto Santa Rosa, fica na Ponta Verde, é um espaço de saúde, beleza e bem-estar, e é uma empresa que para eu montar ela, eu tive que estudar antes, porque o meu conhecimento da graduação é o meu conhecimento específico da odontologia. Exatamente. Para eu conseguir, né, chegar nesse ponto, eu tive que estudar outras coisas. E também tem uma loja online de t-shirts, de camisetas de odontologia. Também estou trabalhando numa empresa que eu montei de marketing para profissionais da saúde. Então, hoje, o meu negócio é tentar mostrar para as pessoas, né, para os colegas, para os profissionais que são da saúde e que têm esse desejo de montar o seu negócio, ter a sua clínica, que eles podem conseguir, que eles têm essa capacidade. Às vezes a gente vê, assim, uma pessoa que é formada em administração, que abre uma clínica de odontologia. Hoje, a gente está encarando um mercado diferente, que é o próprio dentista
estudar além da odontologia e abrir uma empresa, abrir uma clínica. Entendi. Então, as clínicas antes eram formadas por pessoas que não eram da área. Hoje, os próprios profissionais estão abrindo seus negócios. Então, o mercado foi hoje compreendido que se a gente quer viver, né, nesse game que a gente fala, né, o game do mercado, de business mesmo, você vai ter que estudar muito além da sua área. Então, eu falo que é importante a gente entender sobre venda, mas sem perder a humanização. É importante, como você bem disse, que precisou estudar bastante para chegar até aí. É importante entender também e estudar o código de ética profissional muito de cada importante, profissional? Muito. O que eu digo é, você não pode perder, né, a sua dignidade profissional por conta do mercado, né? A gente fala até assim que a estética, ela tem uma imagem já muito deturpada, no sentido assim de que você vai procurar um ambiente de estética e só querem tirar o seu dinheiro, só querem vender e tal. Mas hoje a gente está falando muito sobre a humanização. O que é a humanização? É você pensar em como o seu cliente vai se sentir melhor do que quando ele entrou. Ele tem que sair se sentindo muito melhor do que quando ele entrou. Então, quando você bota o foco no cliente, na experiência dele, você muda essa visão, né? Então, hoje eu falo que entender sobre o código de ética é você agir de forma correta e existem as divulgações corretas. Então, não é que, porque eu sou da saúde, eu não tenho como me divulgar. Tem. É só você ter mais um conhecimento. Por exemplo, na odontologia, você pode divulgar antes e depois dos procedimentos estéticos, mas colocando o seu CRO, o número do seu CRO. Você pode explicar sobre os procedimentos estéticos, só que sem mostrar, expor o rosto do paciente ou algo cirúrgico que mostre sangue, algo do tipo. Então, tem um limite, mas de toda forma, você agindo de forma correta, você ainda pode divulgar, né? O importante é você agir conforme o seu conselho lhe orienta, mas visando principalmente em passar o conhecimento para o paciente. Você falou aí uma palavra muito importante, estratégia. É preciso, então, montar uma estratégia e, para montá-la, é necessário, então, conhecer o seu público-alvo. Isso. O que eu gosto muito, assim, de conversar com um colega que é da saúde é porque eu entendo qual é a dor do colega. Então, a maioria fala assim, Palmira, eu quero falar sobre, vamos supor, um dentista quer falar sobre escovação dentária. Aí ele vai dizer, use o colutório. E eu digo, colutório é o nome que a gente entende. Fale o bochecho, não fale dentifrício, fale pasta dental. Então, a gente tem que ter uma comunicação adequada no momento que você está falando com o paciente, para que ele consiga entender essa linguagem. E você também precisa expor o conhecimento para que ele sinta a necessidade ou que ele tenha curiosidade de dizer assim, eu vou até o seu consultório para que eu saiba mais sobre isso. Então, o importante é você ter a mesma linguagem, né, do paciente e expor isso de forma verdadeira, né, sem as fake news, sem as mentiras e sempre a gente colhe bons resultados dessa maneira. Palmira, qual o primeiro passo que o profissional deve dar quando ele estiver pensando em criação de conteúdo? Então, eu digo assim, coloca um caderno do lado do seu consultório e o conteúdo, ele está ali, na sua frente. O seu paciente é o conteúdo. Na hora que o paciente senta na minha cadeira, eu trabalho com harmonização facial. Então, ele fala assim, eu cheguei aqui, mas eu tenho um monte de dúvida. Eu digo, ótimo, já é um monte de conteúdo agora para essa semana. Então, ele fala, eu tenho dúvida se dói. Então, eu quero saber se o Botox dói. Então, eu já boto um tópico ali, saber se o Botox dói. Vou falar mais sobre isso, é uma dúvida comum aqui no consultório. Então, para você que tem essa curiosidade, como eu vou montar essa estratégia? Como eu vou montar o meu conteúdo? Não tente pensar em coisas mirabolantes. São as dúvidas da rotina do seu consultório, dos atendimentos. Então, é algo assim, pensando sempre em resolver, em solucionar, né, o problema do paciente, que você vai criar o seu conteúdo. E dentro dessa estratégia é melhorar a comunicação, como a gente tinha falado, falar sempre na linguagem do paciente. E a segunda é esquecer um pouco você e pensar mais no paciente. Eu vejo muitos profissionais assim, eu sou fulano, eu tenho um doutorado, eu tenho não sei o quê, eu tenho isso,
é muito eu, o profissional, eles colocam muito em primeiro lugar. Digo, esqueça um pouco você, pensa no paciente. Pensa como se fosse você. Você está indo no consultório, o que é que você teria medo? Então, é tentar se posicionar mais no lugar do paciente, pensar em quais são os medos dele e tentar solucionar isso gravando vídeos, postando no Stories, conteúdo explicando sobre isso. Então, não tem muito mistério. A gente que tem muito... É difícil? Pois é. Você diz assim, para ela parece muito fácil, né? É difícil fazer esse trabalho de marketing dentro da saúde? Eu digo que é um outro negócio que você vai ter que encarar. Então, muita gente fala assim, eu não tenho tempo de fazer isso na rede social. Mas você tem que imaginar que isso faz parte do seu trabalho. Porque a rede social dá trabalho, realmente. Você tem que montar um conteúdo, você tem que parar para gravar o conteúdo. Então, você tem que se dedicar. Então, eu vejo muitos profissionais assim, eu vou para um congresso de medicina estudar, de fisioterapia estudar. E por que não vai num evento de marketing? Tem um evento aqui, que é o Tracto, que é maravilhoso. Todo ano eu vou, eu participo, assisto palestra. Sempre gosto de ouvir pessoas que têm negócios falando sobre as dificuldades, como eles resolveram. Por que a gente não se atenta a isso, sabe? Porque a gente não se dedica um pouco a esses momentos de estudos. Inclusive, eu amo sentar com jornalistas e perguntar como é que você senta, como é que você se posiciona. Eu adoro aprender. Então, o empreendedor é nada mais do que um curioso. É alguém que tem esse desejo, essa necessidade de aprender mais, né? Com qualquer pessoa. Então, eu acredito que o medo é a primeira barreira que o profissional tem que enfrentar. É o medo da exposição, é o medo da crítica, é o medo de passar um conteúdo e não ser tão bem compreendido, né? Então, eu acho que encarando essa primeira fase do medo, ele superando esses bloqueios que talvez ele mesmo tenha colocado, ele com certeza vai conseguir desbravar isso. Para a gente finalizar, Palmira, vale a pena investir tanto em marketing assim? Olha, desde que eu terminei, né, a faculdade, eu sempre fui autônoma. E vivo até hoje e tenho os meus negócios vivendo desse casamento, que é você investir na sua carreira profissional específica da sua área e investir no seu negócio. Eu sempre enxerguei o trabalho como um negócio também, como uma empresa, né? Então, todos os frutos que eu tenho colhido têm valido a pena. Assim que surgiu, por exemplo, os filtros no Instagram, eu investi mais de, vamos supor, R$8.000 em filtro. E aí todo mundo, meu Deus, é uma doida. Como é que você vai investir nesse tipo de conteúdo? E os filtros, naquela época, eu desenvolvi a harmonização facial. Chegou, assim, a Taime, daquela cantora sertaneja, Taime Thiago, várias celebridades começaram a usar o meu filtro. Depois disso, outras pessoas adquiriram. Só que o meu filtro chegou a mais de 2 bilhões de utilização, de pessoas que clicaram naquele botão para utilizar. Naquele momento fez sentido, em relação ao posicionamento da marca, em relação às pessoas, a visibilidade mesmo, né, de trabalho. Então, são investimentos que eu faço nas redes sociais e no meu negócio também e que a gente vai colhendo os frutos. Então, muita gente fala, eita, mas como é que foi que você chegou até aí? Recentemente, a gente recebeu no Instituto Santa Rosa o Carlinhos Maia, que pra gente é muita honra, né? Você ter uma pessoa que é considerada hoje a referência no Brasil de rede social e para mim, receber ele num consultório para realizar o atendimento dele foi como consequência de tudo aquilo que a gente vem trabalhando e investindo, né? Então, eu acredito sim que vocês, como profissionais, têm que investir nas redes sociais de forma adequada, de forma respeitosa, sempre cumprindo com o que o seu conselho orienta, mas que os frutos são reais, né? Muito bem. Palmira, muito obrigada pela tua participação aqui no Bem Assim. A gente volta a se encontrar em outra oportunidade, tá bom? Obrigada. Se a gente não se encontrar tão cedo assim, boa hora para você. Boa chegada pro bebê. Obrigada. Tá bom? A gente vai encerrando o programa Bem Assim de hoje. Obrigada pela tua companhia. A gente volta a se encontrar amanhã, 9h30, aqui no teu canal 525 da NET, claro. Até amanhã.